Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de continuarmos a nossa leitura do profeta Jeremias. No episódio de hoje, nós vamos ler Jeremias 25, 26, 27 e 28. E no final, nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então, já te convido para você ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Jeremias 25. 70 anos de cativeiro. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que era o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu o tenho anunciado a vocês vez após vez, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês todos os seus servos, os profetas, vez após vez, vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção quando disseram: convertam-se, cada um do seu mau caminho e das suas más ações, e permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos pelas suas mãos, e não trarei desgraça sobre vocês. Mas vocês não me deram ouvidos e provocaram a minha ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os separarei para a destruição e os farei um objeto de pavor e de zombaria, uma ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. Toda esta terra se tornará uma ruína, uma desolação, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa das suas iniquidades, declara o Senhor. E a tornarei uma desolação para sempre. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações, porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis. Eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. O cálice da ira de Deus. Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue da minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça que bebam dele todas as nações às quais eu envio você. Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz que bebessem dele todas as nações às quais o Senhor me enviou. Jerusalém e as cidades de Judá, os seus reis e os seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. O faraó, rei do Egito, os seus servos e os seus líderes, todo o seu povo e todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis da terra de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom, e o povo que restou em Asdod, Edom, Moabe e os amonitas, todos os reis de Tiro e de Sidom,
os reis das ilhas e das terras além do mar, Dedã, Temá, Bus e todos os que rapam a cabeça, todos os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto, todos os reis de Zinde, de Elã e da Média, todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após outro, todos os reis da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sessaque também beberá do cálice. A seguir, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem por causa da espada que envio no meio de vocês. Mas, se eles se recusarem a aceitar o cálice da sua mão e bebê-lo, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos: vocês vão bebê-lo. Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairiam impunes? De maneira nenhuma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. Quanto a você, Jeremias, profetize todas estas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja da sua santa morada, ruge poderosamente contra a sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. Um tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação. Uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado a outro da terra. Ninguém pranteará por eles, nem serão recolhidos ou sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Lamentem-se e clamem, pastores. Rolem no pó, chefes do rebanho, porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão como carneiros selecionados. Desaparecerá o refúgio dos pastores, bem como lugar de escape para os chefes do rebanho. Ouvem-se gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. Como um leão, ele saiu da sua toca. A terra deles ficou devastada por causa da espada do opressor e do fogo da sua ira. Jeremias 26. Jeremias é ameaçado de morte. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra da parte do Senhor. Assim diz o Senhor: coloque-se no pátio do templo do Senhor e fale a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar no templo do Senhor. Diga-lhes tudo o que eu lhe ordenar. Não omita uma só palavra. Talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Diga-lhes: assim diz o Senhor: se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, e se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e desta cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras no templo do Senhor. E assim que Jeremias acabou de dizer ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o prenderam e disseram: você certamente morrerá, porque você profetiza em nome do Senhor e afirma que este templo será como Siló,
e que esta cidade ficará arrasada e abandonada? E todo o povo se ajuntou em volta de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram do palácio real até o templo do Senhor e se assentaram para julgar a entrada da porta nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas disseram aos líderes e a todo o povo: Este homem deve ser condenado à morte, porque profetizou contra esta cidade. Vocês o ouviram com os seus próprios ouvidos. Disse então Jeremias a todos os líderes e a todo o povo: O Senhor enviou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade tudo o que vocês ouviram. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações e obedeçam ao Senhor, ao seu Deus. Então o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Quanto a mim, estou nas mãos de vocês. Façam comigo o que acharem bom e certo. Entretanto, estejam certos de que, se me matarem, vocês, esta cidade e os seus habitantes serão responsáveis por derramar sangue inocente, pois na verdade o Senhor enviou-me a vocês para anunciar-lhes essas palavras. Então os líderes de todo o povo disseram aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não deve ser condenado à morte. Ele nos falou em nome do Senhor, do nosso Deus. Alguns dos líderes da terra se levantaram e disseram a toda a assembleia do povo: Miqueias de Morezete profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, dizendo a todo o povo de Judá: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo, um monte coberto de mato. Acaso Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá o matou? Ezequias não temeu o Senhor e não buscou o seu favor? E o Senhor não se arrependeu da desgraça que pronunciara contra eles? Estamos a ponto de trazer uma terrível desgraça sobre nós. Outro homem que profetizou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Kiriat-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra as mesmas coisas anunciadas por Jeremias. Quando o rei Joaquim, todos os seus homens de guerra e os seus oficiais ouviram isso, o rei procurou matá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Joaquim mandou ao Egito Eunatã, filho de Aqubor, e com ele alguns homens, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Jeremias 27. Judá servirá a Nabucodonosor. No início do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra a Jeremias da parte do Senhor. Assim me ordenou o Senhor: Faça para você um jugo com cordas e madeira e ponha-o sobre o pescoço. Depois, mande uma mensagem aos reis de Edom, de Moabe, de Amon, de Tiro e de Sidom, por meio dos embaixadores que vierem a Jerusalém para ver Zedequias, rei de Judá. Esta é a mensagem que deverão transmitir aos seus senhores. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e a dou a quem eu quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, ao seu filho e ao seu neto, até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. Se, porém, alguma nação ou reino
não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem puser o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com espada, com fome e com peste, declara o Senhor. E por meio dele eu a destruirei completamente. Não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns e os seus feiticeiros, os quais dizem a vocês que não se sujeitem ao rei da Babilônia, porque as profecias deles são mentiras e os levarão para longe da sua terra. Eu banirei vocês e vocês perecerão. Mas se alguma nação puser o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Entreguei a mesma mensagem a Zedequias, rei de Judá, dizendo-lhe: ponham o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia. Sujeitem-se a ele e ao seu povo, e vocês viverão. Por que razão você e o seu povo morreriam pela espada, pela fome e pela peste com as quais o Senhor ameaça a nação que não se sujeitar ao rei da Babilônia? Não deem atenção às palavras dos profetas que dizem que vocês não devem se sujeitar ao rei da Babilônia. Estão profetizando mentiras. Eu não os enviei, declara o Senhor. Eles profetizam mentiras em meu nome. Por isso, banirei vocês, e vocês perecerão com os profetas que estão profetizando a vocês. Então eu disse aos sacerdotes e a todo este povo: assim diz o Senhor: não ouçam os seus profetas que dizem que em breve os utensílios do templo do Senhor serão trazidos de volta da Babilônia. Eles estão profetizando mentiras. Não os ouçam. Sujeitem-se ao rei da Babilônia e vocês viverão. Por que deveria esta cidade ficar em ruínas? Se eles são profetas e têm a palavra do Senhor, que intercedam ao Senhor dos exércitos, pedindo que os utensílios que restam no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos exércitos acerca das colunas, do tanque, dos suportes e dos outros utensílios que foram deixados nesta cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou consigo de Jerusalém para a Babilônia, quando exilou Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, com os nobres de Judá e de Jerusalém. Sim, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que restaram no templo do Senhor, no palácio do rei de Judá e em Jerusalém. Serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia em que eu quiser buscá-los, declara o Senhor. Então os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Jeremias 28. O falso profeta Ananias. No quinto mês daquele mesmo ano, o quarto ano, no início do reinado de Zedequias, rei de Judá, Ananias, filho de Azur, profeta natural de Gibeon, disse-me no templo do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Em 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios do templo do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Também trarei de volta para este lugar Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor, pois quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Mas o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias diante dos sacerdotes e de todo o povo que estava no templo do Senhor: Amém. Que assim faça o Senhor, que o Senhor cumpra as palavras que você profetizou, trazendo os utensílios do templo do Senhor e todos os exilados da Babilônia para este lugar. Entretanto, ouça o que tenho a dizer a você e a todo o povo.
Os profetas que precederam a você e a mim, desde os tempos antigos, profetizaram guerra, desgraça e peste contra muitas nações e grandes reinos. Mas o profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor, se aquilo que profetizou se realizar. Então o profeta Ananias tirou o jugo do pescoço de Jeremias e o quebrou, e disse diante de todo o povo: Assim diz o Senhor: é deste modo que quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o tirarei do pescoço de todas as nações no prazo de 2 anos. Diante disso, o profeta Jeremias retirou-se. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço do profeta Jeremias, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias: Vá dizer a Ananias: Assim diz o Senhor: Você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Porei um jugo sobre o pescoço de todas essas nações, para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele. Até mesmo os animais selvagens estarão sujeitos a ele. Disse, pois, o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: Vou tirá-lo da face da terra. Este ano você morrerá, porque pregou rebelião contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Tá, Iga. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, minha gente. Com a profecia falsa de Ananias. É o tal do profeta falso, né? E nós começamos ali, né, no capítulo 25, mostrando sobre a concretização, né, do exílio ali com o povo de Judá, né? Em específico o povo de Jerusalém. E aqui ele começa com esse título, né? 70 anos de cativeiro. Ele coloca esse título, mas ele explica um pouco mais do meio para o final, porque no início, né? Isso que eu acho muito bacana. No início, Jeremias coloca ali qual foi a temporada, vamos dizer assim, né? Que ele iniciou falando sobre esse exílio que iria acontecer por meio de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né? Então ele coloca ali que foi no primeiro ano de Nabucodonosor e que Jeremias, né, ficou profetizando durante 23 anos, gente. Não foi assim só um pouquinho, né? Não foi durante um período curto. Ali no versículo 3 mostra que foi durante 23 anos. A palavra do Senhor tem vindo a mim desde o 13º ano de Josias, filho de Amon. Josias, não sei se vocês lembram, mas foi aquele rei que começou a reinar com 8 anos de idade e que ele agradava ao Senhor, né? Ele foi o único rei que não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, desde aquela época, mesmo o rei ali sendo muito bom aos olhos do Senhor, Jeremias já estava falando para o povo, né? Para se voltar para o Senhor, né? E aí ele foi anunciou a eles vez após vez, mas vocês não me deram ouvidos. E depois, né, o Senhor até complementa ali, ó, eu já tenho enviado há muito tempo para vocês, meus servos, os profetas, e de novo ele repete, vez após vez, vocês não me ouviram, nem lhes deram atenção quando disseram, né, convertam-se cada um do seu mau caminho e das suas más ações, e permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. E aqui até faz a gente relembrar o que a gente leu, né, em episódios passados, falando a condição, até mesmo quando fala lá sobre a aliança ser quebrada, né, que havia uma aliança entre o Senhor e aquele povo, que a única coisa que eles precisavam fazer, né, era se converter ao Senhor, era adorar apenas o Senhor, mas eles, né, não faziam isso, eles se perdiam no caminho. E o Senhor, mesmo assim, ainda era cuidadoso, era zeloso com eles e mandava os profetas
para chamar a atenção, né? Vem, ó, volta-se para mim. Só que eles não faziam isso. E aí o que o Senhor fez? Ele usou um servo para ele, né? Para castigar aquele povo. E esse servo foi Nabucodonosor, né? Ele até coloca ali já no versículo 9: convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor, e os separarei para a destruição, e os farei de um objeto de pavor e zombaria, uma ruína permanente. Então aqui o Senhor vem detalhando, né, sobre o que ele vai fazer e qual é a duração, né? No versículo 12 ele coloca: quando se completarem os 70 anos. Os 70 anos, gente, muitos profetas falsos, né? Até foi a leitura que o Jason fez e vai explicar um pouquinho mais para frente, vinha profetizando falsamente, falando que o que Jeremias, né? Não só Jeremias, na mesma época que Jeremias profetizava Uzias, Sofonias, Abacuque. Então não era só uma pessoa falando, senão seria assim, só aquele doido lá tá falando, tá bom. Não, o Senhor levantou muitas pessoas nessa mesma época para profetizar para aquele povo, para o povo se voltar. E eles não voltavam, nem davam ouvidos, né? Só que os falsos profetas era quem eles davam ouvidos, né? Porque falavam, olha, fica tranquilo, o Senhor vai trazer, vamos dizer assim, castigo para o povo, mas vai durar pouco, fiquem tranquilos, o Senhor é bom, sabe? E aí até mesmo o Senhor pedia para Jeremias alertar sobre esses falsos profetas, que quem fosse dar atenção para eles ia morrer, porque era 70 anos de opressão, né? Só que após os 70 anos, o Senhor iria castigar cada um da mesma forma que castigou o povo dele. Então, é assim, o Senhor usou aquele povo, mas não era para castigar tanto o povo dele, dá a impressão assim, né? Mas já que você castigou muito o meu povo, agora após os 70 anos, eu vou castigar vocês. Que foi o que foi e é o que vai acontecer aqui, né? Com a Babilônia, que após esses 70 anos o Senhor vai destruir totalmente. Tanto é que a gente hoje não ouve falar sobre essa cidade, sobre esse país, sobre nada dessa nação, né? A Babilônia ela foi literalmente toda destruída. E depois, né, ali continuando o capítulo 25, ele fala sobre o cálice da ira de Deus, que vai ali do versículo 15 até o versículo 38. E aqui é onde o Senhor mesmo fala para Jeremias, né? Pega esse cálice, que é meu, e o vinho que está dentro é a minha ira, e dê para cada nação, né? E se cada nação não quiser beber, força-o a beber, né? Então ele coloca ali, desse vinho, e é engraçado que ele coloca a primeira nação, Jerusalém e as cidades de Judá, porque era o berço do Senhor, né? Era a cidade dos olhos do Senhor e eles se perdiam tanto, né? Ele colocou ali Jerusalém e as cidades de Judá, o Faraó, o Egito, né? E depois ele vem ali terra por terra, né? Uz, Asclon, Gaza, Ecrom, Edom, Moabe, Amonitas. Então o Senhor foi listando cada cidade. E essa lista, né? Esse cálice que era para essas cidades tomarem, era o castigo que o Senhor ia colocar sobre cada um. Então, do mesmo jeito que ele estava castigando o povo dele, depois ele ia vir castigando todas essas outras cidades. E quando vamos ali para Jeremias 26, né, ele começa falando sobre a ameaça de morte, né, de Jeremias. E uma coisa, né, antes da gente começar a falar sobre o capítulo 26, é legal a gente contextualizar que ele não está no mesmo período cronológico. Então, assim, não é que o 26 vem depois do 25, né? Porque até aqui fala, gente, ó, vamos prestar atenção. No início do reinado de Jeoaquim. E aqui no 25 ele fala, e isso veio, né, tudo que aconteceu ali, a palavra que Jeremias fala no capítulo 25 é no quarto ano de Jeoaquim. Então, tipo assim, aqui parece que é bem no comecinho do reinado. Inclusive, isso daqui, né, alguns estudiosos, teólogos, né, acreditam que isso daqui se refere ao que lemos lá no capítulo 7,
né? Quando Jeremias também é ameaçado de morte. Só que aqui parece que é sobre o mesmo fato, só que um pouco mais explicando, né? Um pouco mais descritivo ali do que realmente aconteceu, tá? Então é legal da gente entender isso. E aqui fala, né? Conta a história, né, que Jeremias recebeu uma palavra do Senhor e que daí Jeremias ele vai diretamente no templo do Senhor e começa a falar o que vai acontecer com o povo. No entanto, tem ali um porém. Então, isso que é legal da gente entender que esse 26 é antes do 25, porque no 25 parece que realmente é tipo assim, ó, galera, é ponto final, vocês vão ser exilados e acabou. E aqui a gente vê uma possibilidade, né? Um porém. Porque ali no versículo 4 a gente vê: diga-lhes, assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem, nem seguirem a minha lei que dei a vocês, se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não os tenham ouvido, então farei deste templo o que fiz do santuário. Então a gente vê que tem um porém, né? Tipo assim, olha, gente, Deus está falando com vocês, voltem para o caminho dele, voltem, né? E no versículo 3 mostra assim que Deus ainda estava tentando isso, né? Ele fala: talvez eles escutem e cada um se converta de sua má conduta. Então eu me arrependerei e não trarei sobre eles a desgraça que estou planejando por causa do mal que eles têm praticado. Então, tipo assim, a gente vê que realmente não tá um pouquinho antes do que a gente viu no capítulo 25, porque ali a ira já estava decretada e o exílio já estava começando, né, a acontecer. Só que a gente vê aqui nesse capítulo 26 que então Deus dá mais uma chance. Não era tipo ele dá uma chance, né? É mais uma. Deus já deu várias chances para o povo de Israel e principalmente para o povo de Judá, né? E o que que acontece quando Jeremias vai lá e entrega essa palavra para o povo que era no templo do Senhor? É como alguém fosse dentro de uma igreja e começasse a falar as coisas, né? Coisas que seriam pesadas, mas realmente que seriam necessárias, que Deus estava usando aquela pessoa, né? E quando Jeremias começa a falar aquilo, o povo, né, se revolta e agarra ele pelos braços e fala que ele deve morrer, né? Que é o que ele está fazendo é errado, né? E isso é muito legal da gente ver, tipo, caramba, né? Tipo assim, o rapaz ali tá falando uma coisa que é de Deus, né? Uma coisa que mesmo sendo dolorosa, mas vinha de Deus, e que era um momento de, tipo assim, meu, vamos se arrepender. Se ele tá falando pra gente se arrepender, beleza, o que que é isso se arrepender? Me explica aí, Jeremias, o que que a gente tem que fazer? Mas em vez disso, o povo não queria nem ouvir, o povo não queria. Jeremias não tava falando, tipo assim, pra eles fazerem algo extraordinário. Ou tipo assim, Jeremias não tava aqui falando assim, gente, vocês vão morrer porque vocês estão no pecado. Jeremias veio falando assim, vocês precisam mudar os seus comportamentos, senão essas coisas irão acontecer, né? Então não era tipo já acusando, já dando ali o juízo pro povo, era advertindo. Então, tipo assim, qual que era uma conduta? Tá, Jeremias, se você tá falando que a gente tá errado, me explica melhor, me fala melhor, o que que a gente tá fazendo de errado, o que que a gente tem que melhorar, né? E não, simplesmente tava tipo assim, com os olhos totalmente vendados, os ouvidos tampados, o coração fechado, né? E já pegam ali Jeremias e tenta, né, levar ele à morte. Fala sobre Miqueias. A gente já leu também sobre o profeta Miqueias, lemos bem curtinho, né? E fala que Miqueias profetizou coisas parecidas durante Ezequias, né, o rei de Judá, dizendo essas coisas que Jeremias está falando. E a gente não matou ele. Então por que a gente vai matar Jeremias, né? Então tinha um povo ali que Tava tinha tentando apaziguar a situação. não dava ouvidos, mas também não queria ter o peso de uma morte inocente, né? Porque até Jeremias falou: olha, o que eu tô falando para vocês é da parte do Senhor, né? E se vocês não querem ouvir, tudo bem. Agora, cuidado também com o que vocês vão fazer com a minha vida, porque vocês vão derramar um sangue inocente. Então tinha um lado que falou assim: peraí, né? Eu não acho aí que Jeremias está totalmente certo, mas também acho que ele não deve matar ele, né? E até aqui conta, né, do versículo 20, é, até uma coisa triste que fala de Urias. A gente não tem o livro do profeta Urias, mas temos esses relatos falando sobre Urias, né?
E no caso de Urias, ele foi um profeta que profetizou coisas também vinda do Senhor, só que ele foi morto. Então ele foi perseguido, né? Foi também durante o reinado de Joaquim, e ele fugiu, né, para o Egito, mas Joaquim mandou guardas irem atrás dele, e no caso dele, ele é morto, né? Então, até falar no 23, os quais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar à espada. Depois jogaram o corpo dele numa vala comum. Então aqui, tipo assim, Jeremias ainda estava escapando, né? Jeremias tinha que estar dando graças, né? Porque aqui fala no 24, mas Aicã, filho de Safã, protegeu protegeu Jeremias, impedindo que ele fosse entregue ao povo para ser executado. Então, a gente também pode ver que tinha ainda povos, tinha gente ali que também era pessoas que ouviam, né, Jeremias, e que também cuidou ali, né, da vida dele, também ajudou ali a conservar a vida dele. E depois a gente começou a leitura ali em Jeremias 27, falando sobre Judá servir a Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia. Então a gente viu já ali no 25 que Jeremias tentou durante 23 anos alertar o povo, né, abrir os olhos do povo, e a gente já viu aqui por toda a nossa leitura que não deu certo. E aqui nesse momento, né, de Jeremias 27, o Senhor faz como se fosse uma encenação usando Jeremias, né? Pede para Jeremias fazer um jugo com cordas e madeiras, ali no versículo 2, e ponhar sobre o pescoço dele, né? Seria, vamos dizer assim, aquele pau assim, com corda, né, e madeira, para mostrar, para encenar para o povo o que eles deviam estar fazendo, né, para Nabucodonosor. Seria, vamos dizer assim, servir a Nabucodonosor, né? Então aqui o Senhor estava exemplificando o que o povo agora, nesse momento, né, já que não se redimiram, já que não se voltaram ao Senhor, o que eles precisavam fazer, né, para continuar vivo, vamos dizer assim, né? E o Senhor mesmo afirma ali, né, no versículo 5, dando uma impressão de que o povo estava julgando Deus, né? Ele até coloca assim, ó, eu fiz a terra, os seres humanos e os animais que nela estão, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e o dou a quem quiser. É como se fosse assim, igual aqueles filhos resmungando, né? Fala, olha, eu sou o pai e eu que decido o negócio, então fica quietinho. E aí ele continua, agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Todas as nações estarão sujeitas a ele, ao seu filho e ao seu neto. Porque lembra na leitura do 25? São 70 anos de cativeiro. Então vai ser para Nabucodonosor, o filho e o neto. Até que chegue a hora em que a terra dele seja subjugada por muitas nações e por reis poderosos. E depois ele vai e continua, né, sobre falar para o povo utilizar esse jugo, né? Eu castigarei aquela nação com espada, com fome, com peste, a nação que não aceitar esse jugo. Então aceite o jugo e vocês vão estar bem. Não ouçam os profetas, né? Ele até coloca no versículo 9. Não ouçam os profetas, os seus adivinhos, os seus intérpretes de sonhos, os seus médiuns, os seus feiticeiros, os quais dizem a você que não se sujeitem ao rei da Babilônia. O Senhor estava tentando ali, né, fazer o povo se redimir mesmo, porque era o rei da Babilônia que seria, vamos dizer assim, usado por Deus para castigar toda a nação. Mas se alguma nação puser o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e a ele se sujeitar, ali no versículo 11, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver. Então seria bom você se sujeitar à Babilônia, né? Porque você estaria ali numa terra boa, seria a sua terra, né? E ali era todo momento o Senhor falando para Zedequias, ó, para Jeremias falar a Zedequias, né, o rei de Judá. E depois, no versículo 12, é
Jeremias falando que ele entregou. Por isso que vocês vão ver durante a leitura muitas coisas se repetindo. E até Jeremias pega e exemplifica de novo com muita incisão. Por que vocês não vão se sujeitar a eles? Vocês querem morrer de fome, de peste ou de espada? Vocês são meio doidos? Vocês não pensam o que tem que ser? E aí até o Senhor pega, né, e afirma para aquele povo e pede para Jeremias reafirmar, né, sobre aqueles falsos profetas que os profetas estavam falando para não se sujeitar, né? E o Senhor falando para se sujeitar. E aí o Senhor vem no versículo 15 e fala: "Eu nos enviei. Eles profetizam mentira em meu nome. Por isso banirei vocês e vocês perecerão com os profetas que estão profetizando a vocês." Então seria assim: ouça o meu servo Jeremias, se sujeitem a Nabucodonosor e aí vocês estarão bem, né, na terra que eu estou enviando a vocês. Mas não vá dar ouvido a esses falsos profetas, né? E aí ele continua esclarecendo, né, para o povo que eles precisavam sim estar se sujeitando. Então, durante todo esse versículo 27, era para isso mesmo, para mostrar que Judá deveria servir a Nabucodonosor, né? E depois ele até comenta sobre os outros utensílios que sobrou ali em Jerusalém. E ali o próprio Senhor dá uma resposta muito incisiva, né? Os utensílios são meus, eu decido quando vai ou quando vem. Então ele coloca no versículo 22: serão levados para a Babilônia e ali ficarão até o dia que eu quiser buscá-los. Então eu os trarei de volta e os restabelecerei neste lugar. Então o Senhor estava muito claro ali com aquele povo, né? Ele já estava sem trava na língua ali, falando: olha, eu sou Deus, eu que criei o mundo, eu que decido quem vai governar, vamos dizer assim, né? Então eu estou mandando vocês se sujeitar a Nabucodonosor, porque é ele que vai estar governando vocês, né? Trazendo por esse julga aí. O julga era aquele que comandava o boi para virar para a direita, para a esquerda. Então é sobre eles que vocês vão estar se sujeitando. E sobre as minhas coisas, os meus utensílios, são meus, eu que decido quando eu vou buscá-los. Então só faço o que eu estou mandando, né? E por último, vamos para o capítulo 28, que fala sobre o falso profeta Ananias, né? E aqui, assim, chamando a atenção de todo mundo, né? Eu acho bacana da gente reparar como existia falsos profetas. E, gente, não é uma coisa só daquele tempo, e não é uma coisa que só vai, né? Nossa, só existiu durante aquele período do exílio, ou depois da vinda de Cristo, né? É uma coisa que é comum, gente, está presente nas nossas vidas. E por isso que nós temos que ser uma pessoa que ouve, mas que também raciocina, né? Toda palavra que a gente vai ouvir, ela tem que, né, entrar nos nossos ouvidos, né? A gente tem que estar aberto a recebê-la, mas a gente também tem que estar raciocinando sobre o que essa palavra está dizendo, né? E aqui é muito legal da gente entender como que Ananias falou, né? A profecia de Ananias, e ver todo o contexto, né, que se passa, todo o enredo ali, como que ele termina. Ananias fala, né, que o povo vai ser de fato exilado. Então a gente já viu aí falsos profetas antes falando que o povo não ia ser exilado, né? E daí Jeremias falava, não, o povo vai ser exilado, o povo vai ser exilado. E aqui, né, Ananias fala, olha, o povo vai ser exilado, mas fiquem em paz, gente. Serão só 2 anos. Em 2 anos todo mundo vai voltar, né? Tudo, né? Até os utensílios, né? Que a Sayuri termina falando sobre esses utensílios. Ananias fala, os utensílios vão voltar para o templo. Serão só 2 anos. E daí, então assim, a gente vê aqui que Jeremias falou, olha, amém, né? Que assim seja, que se essa realmente for a vontade de Deus, né? Se o povo, sei lá, se arrepender de todo o coração em 2 anos e Deus quiser libertar eles, que assim seja. Uma palavra de prosperidade, né? Ele até coloca no versículo 9. O profeta que profetiza prosperidade será reconhecido como verdadeiro enviado do Senhor se aquilo que profetizou se realizar. Então, assim, o que que é legal da gente entender, né? Até a Sagre fala que ela comenta, né, sobre, às vezes, uma história, né, sobre cartomante. Cartomante sempre vai falar assim, olha, parece que você tem um problema grave,
né? Quem que não tem um problema grave? E dela fala: veja aqui uma vitória gigantesca na sua vida. Ah, que assim seja, né? Quem não quer ouvir uma palavra dessa, né? Então, assim, a gente tem que reparar em algumas coisas que a gente escuta. Quem não quer ouvir assim, olha, tem uma bênção gigantesca para sua vida. Tô vendo aqui, olha, Deus mudando a sua vida. Independente da vida que você tem. Se ela às vezes tá boa, você fala, olha, amém, recebo, né? Que mude, que seja então alguma coisa muito melhor. Então, assim, aqui é legal da gente observar. Ananias faz uma profecia nesse tom, né? De tipo assim, olha, em 2 anos aqui, Deus está falando comigo que o povo vai voltar. E Jeremias fala, olha, que assim seja, né? Se for da vontade de Deus, é uma coisa boa. Então fala que Ananias, tipo assim, reconhece. Toda pessoa que profetiza prosperidade é reconhecido como verdadeiro desde que aquilo aconteça, né? E daí fala ali que até fala, né, que o profeta Ananias tira o jugo do pescoço de Jeremias, né? Que a Sayuri leu lá no versículo, né, 27, que ela explicou, e quebra o jugo, né? Então, tipo assim, cara, imagina A encenação. a encenação falando assim, nossa, Deus já tá nos perdoando, né? E isso que eu acho uma coisa, né? Um parênteses aqui, né? Ananias podia estar falando todas essas coisas, mas assim, teria que a gente ouvir, né? Teria um porém. Tipo assim, não é, ó, gente, continue andando no caminho de vocês, que daqui 2 anos, né, esse jugo vai ser quebrado e o povo vai, Deus vai trazer. Ananias, a palavra ali, se viesse realmente do Senhor, teria que, na minha opinião, assim, gente, vocês precisam crer no Senhor, vocês precisam voltar. E se vocês arrependerem de todo o coração, né, poderia sim Deus trazer esse povo em 2 anos, né, de volta. Mas a gente vê que parece que é só palavras Glória. de glória, né? Não tem nenhum chacoalhão ali, porque o povo não estava nos caminhos certos, né? O povo estava realmente ali com o coração totalmente fechado, Desviado, né? totalmente desviado. O povo era conhecido como um povo adúltero, um povo que realmente tinha abandonado o seu verdadeiro marido, seu marido fiel, né? Que era Deus e estava adorando outros deuses, né? E ali depois do versículo 12, né, dessa parte que Ananias quebra o jugo do pescoço do profeta Jeremias, a gente vê que não é imediatamente, mas logo após toda Encenação essa toda. encenação, essa novela, né, a gente vê ali falando que o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. E no versículo 13 fala: vá dizer a Ananias. Então, Jeremias, vá lá, vai conversar com Ananias e fala que você quebrou um jugo de madeira, mas em seu lugar você fará um jugo de ferro, né? Porque porém um jugo sobre o pescoço de todas essas nações para fazê-las sujeitas a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas se sujeitarão a ele, até mesmo os animais. E disse ainda, né, no capítulo 15, Jeremias ao profeta Ananias: escute, Ananias, o Senhor não o enviou, mas assim mesmo você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor, vou tirá-lo, né? E assim diz o Senhor, vou tirá-lo da face da terra. Termina ali falando que Ananias, naquele mesmo ano, morreu, no 7º mês daquele mesmo ano, ele morreu. E é legal, então, da gente ver aqui várias coisas, né? Infelizmente, um profeta, quando ele prega mentiras, né, muita gente recebe e acredita naquilo, né? Como eu falei agora há pouco, uma pessoa falando assim, olha, gente, todos os seus problemas vão ser acabados agora, né? E todo mundo, amém, Senhor, né? Que assim seja. Gente, na Bíblia não fala que nós não vamos ter problemas. A gente vê os profetas sofrendo problemas, né? A gente às vezes pensa, né, que uma vida com Deus é uma vida sem problemas. E Deus nunca nos prometeu isso, né? Então, assim, aqui é só para a gente entender que Jeremias fala: você persuadiu esta nação a confiar em mentiras. Então, o profeta, ele não, ele, né, aqui ele tem esse peso também, né? E por causa desse peso, inclusive, que Ananias morreu, né? Que Ananias, Deus falou, vou tirá-lo da face da terra. Então a gente viu ali que os planos de Deus não era, né, um jugo passageiro, não seria, né, um retorno de 2 anos,
seria um retorno muito maior. Então por isso que ainda fala, em vez do jugo de madeira, que foi fácil de quebrar, agora vai ser um jugo de ferro, para vocês entenderem que o período difícil de vocês não vai ser mais, né? Não tem nada a ver com o período de 2 anos, e sim de 70 anos, né? E esse 70 também tem uma explicação teológica, né? Muito profunda sobre um tempo de plenitude, um tempo de uma vida longa, ou seja, Deus queria acabar com uma era de uma nação para trazer uma plenitude depois. Mas isso, né, é uma coisa muito mais profunda, tal, mas assim a gente tem que entender que é muito parecido com o que aconteceu com o povo do Egito quando ficou 40 anos no deserto, né? Então Deus queria acabar com aquele povo que foi muito desobediente, né? E que Deus já tinha falado, seus filhos serão os que vão entrar na Terra Prometida. E aqui é a mesma coisa. Aquela nação estava perdida, então Deus já tinha insistido, 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 não foi uma, não foi duas, não foi três, né? Às vezes a gente fala, olha, é a terceira vez que eu vou te dar a chance, né? É a terceira vez que tal coisa. Aqui Deus já tinha passado da terceira vez, já tinha sido várias vezes, né? Mas mesmo assim, ainda fazendo o povo sofrer, Deus também profetizava que viriam, né? O povo voltaria a habitar Israel, mas teria que ser 70 anos. Exatamente. E acho que é isso, né, que a gente tem para compartilhar no dia de hoje. Como todos os episódios de Jeremias, ele é carregado de muito ensinamento e com muita estruturação, né, para falar sobre a palavra do Senhor. Isso é muito bacana. E a gente vai continuar também as nossas leituras ainda em Jeremias, como a gente falou já no início da leitura desse livro, né? É o livro mais longo da Bíblia, então ainda tem mais profecias, tem mais coisas para acontecer. Vamos ler lá Jeremias 29, 30, 31 e 32 no próximo episódio. Então já te convido para você curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco, tá? Nos próximos episódios que a gente vai estar colocando aqui no ar, tá bom? E nos vemos. Um beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!